Olá, pessoal, eu sou a professora Flávia Rita. Vou trabalhar com vocês nesse curso a disciplina de língua portuguesa com foco no CESP. Então, todo mundo aí super focadíssimo e animadíssimo para PCDF, que vai dar certo. Português, sem dúvida alguma, é uma das disciplinas mais importantes do seu certame. Então, a gente precisa concatenar as ideias, treinar bastante, fazer muitas questões para entender o perfil dessa prova tão peculiar que é a prova do CESP. Flávia, o que o CESP mais cobra? Tudo, gente. Então, o CESP cobra crase, cobra ortografia, cobra até acentuação gráfica. Se a gente olhar na prova da PRF, na penúltima, houve questões de acentuação gráfica perguntando se as palavras eram ou não acentuadas pela mesma regra. Então, sempre há questões na prova de conteúdos variados e a gente tem que aproveitar para revisar todos esses conteúdos. Mas os mais relevantes, a gente pode falar aquilo que mais cai para você começar a direcionar o seu estudo para isso. Tipos de que, tipos de si, pontuação, conectores, são conteúdos que o CESP sempre contempla nas provas, além, obviamente, de interpretação de texto, né? A interpretação de texto do CESP não é a interpretação mais difícil que existe, com certeza você tem casos mais, como que eu posso dizer, complexos, como a interpretação de texto da FGV e a interpretação de texto da FCC. Essas duas interpretações vão requerer um nível vocabular mais alto e uma análise muito mais sofisticada em termos de compreensão de ideias e de inferências. No caso do CESP, a gente sempre tem questões de inferência simples. Então, aquele aluno que tem um potencial de leitura mediano, ele consegue fazer as questões de interpretação de texto. E a diferença a gente vai tirar ali nas questões de gramática, que às vezes são mais específicas e aparecem disfarçadas de questão de texto. Então, às vezes, uma questão de regência, uma questão que às vezes aparece crase e que o aluno nem conseguiu perceber porque era de reformulação de frases. Isso tudo é que a gente tem que avaliar. Tá? Então eu separei o nosso curso em pequenos blocos para fazer a revisão mais geral do conteúdo, né? Pegando questões aí para a gente poder dar foco aos tópicos de língua portuguesa que estão previstos no edital da PCDF. Vamos começar com acentuação gráfica, sendo que o CESP sempre vai cobrar esse conteúdo na ótica da regra, ou seja, porque as palavras são acentuadas, beleza? Então, vamos começar com os nossos itens. Pessoal, sempre fazer os itens antes, isso vai ajudar vocês, tá? Então, treina antes, que aí vai dar certo, beleza? Então, vamos lá nos nossos itens. Bom, primeira coisa, não há obstáculos para quem tem um sonho e vontade genuína para realizar esse sonho. Então, se você mantiver o seu foco, as coisas vão acontecer para você, tá? Então, vamos lá na nossa primeira questão. As palavras íamos e veículo são acentuadas com base na mesma regra gramatical. O que acontece? Se você olhar rapidamente, você pode até supor que elas são acentuadas em função de regra de hiato, mas na verdade o que acontece aqui é um pouquinho diferente. Elas são acentuadas em função de regras de proparoxítonas. Então, quando eu pego íamos, ó, a palavra divide, né? Então, eu tenho última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Íamos é acentuado por ser uma palavra proparoxítona. Veículo, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. É acentuado também por ser uma palavra proparoxítona. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois casos de proparoxítonas, né? Se eu tenho dois casos de proparoxítonas, as palavras íamos e veículos são mesmo acentuados com base na mesma regra gramatical. E tem certo. Como se nota, o que o CESP vai requerer de vocês vai ser a abordagem de regra para justificar o acento ou não de uma palavra. Então, a gente está sempre observando assim, se as palavras são ou não acentuadas com base na mesma regra. Então, no caso aqui, o item era verdadeiro. Lembrando que aqui, para a gente ganhar tempo, eu tirei o texto. Em algumas questões não foi possível tirar, obviamente, né, gente? Porque às vezes eu precisava da frase inteira. Aqui, como eram palavras, eu só transcrevi a palavra em vez de falar a linha, né? No item 2, a palavra análise, essa questão ela é super comum. Essa daqui em específico caiu na prova do Ministério da Saúde. Então, análise é acentuada por ser também uma proparoxítona.
Então, a palavra análise tem natureza substantiva. Então, a palavra análise que tem natureza substantiva, isso aqui também é verdadeiro. A análise, não é isso? Recebe acento gráfico para se diferenciar da forma verbal homônima analise. Então, que eu analise, que ele analise o texto. Isso é uma forma verbal. Parece certo. E essa palavra aqui é uma paroxítona, né? Mas o item está errado. Por quê? Quando o CESP falou recebe acento gráfico para se diferenciar, ele estava supondo se tratar de um acento diferencial. Só que, na verdade, na nossa língua atualmente só existem 5 acentos diferenciais. Então, eu tenho o acento de por, verbo, para se diferenciar do por, preposição. Eu tenho o acento do pode, passado, para se diferenciar de pode, presente do mesmo verbo, né? Presente do verbo poder. Eu tenho o acento de tem e vem. Nesses dois casos aí, o acento se dá em decorrência de palavras no plural. Então, tem e vem, acento por causa de plural. E tem o acento de forma, que na nossa língua é considerado facultativo. O fato de duas palavras serem graficamente idênticas, mas terem acento para se diferenciar enquanto a classe, por exemplo, esta e está. Esta um pronome demonstrativo e está uma forma verbal, não significa que é acento diferencial. Por que que não significa isso? Porque aqui tem a ver com o verbo ser uma palavra paroxítona e o substantivo ser uma palavra proparoxítona. Então, o que justifica o acento de análise é por se tratar de uma palavra proparoxítona. A regra é essa, não é acento diferencial. E o que faz com que a analise não tenha acento é porque é uma paroxítona terminada em E. E as paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. Então, nesse caso, não existe acento diferencial. Essa lógica aqui não se aplica de maneira alguma, tá? Então, a palavra análise recebe acento por ser uma forma proparoxítona e a palavra analise não recebe acento por ser uma paroxítona terminada em E. Então, são situações diferentes de acento diferencial. O acento diferencial na nossa língua só se aplica em 5 palavras: por, pode, tem, vem e forma. Então, toda vez que o CESP fizer essa referência a acento diferencial, não se tratando dessas 5 palavras, o item deve ser considerado errado, por mais sedutor que ele pareça. Porque, na verdade, acaba sendo sedutor. Quando você fala assim, está tem acento para se diferenciar de esta. O menino olha para o céu e fala, está, esta, está. Esta está. Aí ele tem uma conclusão mágica de que isso procede. Mas, na verdade, o que procede é estudar bastante acentuação gráfica e ter convicção de que os acentos diferenciais só se aplicam em por, pode, tem, vem e forma. Logo, nenhuma outra palavra recebe esse mesmo tipo de acento, tá? A justificativa vai ser por outro motivo, beleza? No caso de está, por ser uma oxítona. E esta não apresenta acento por ser uma paroxítona terminada em A. E as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas, beleza? Então, passando aqui, a gente tem mais questões de acentuação gráfica. A palavra juiz, assim como sua forma plural, não recebe acento gráfico por ter um hiato seguido de Z. Juiz é verdade, ó. Juiz. Eu tenho um hiato seguido de Z, portanto, não é acentuada. Mas quando eu tenho uma palavra tipo juízes, olha o que aconteceu. Passei a palavra para o plural e, nesse caso aqui, o itônico ficou sozinho na sílaba. Como o itônico ficou sozinho na sílaba, o plural é acentuado. Então, eu tenho plural com acento. Beleza? Então, assim como a sua forma plural, está fora de cogitação. Se eu tivesse apenas assim, a palavra juiz não recebe acento gráfico por ter um hiato seguido de Z, seria verdadeiro. Mas no caso aqui eu tenho um plural com acento porque eu tenho um hiato sozinho na sílaba, né? Acentuam-se as vogais I e U dos hiatos, desde que elas estejam sozinhas na sílaba ou seguidas de S e longe do dígrafo NH. Então, item errado. Depois, a palavra
Isso daqui é até difícil de ler, né? Porque o menino na prova ele fala assim: o que está escrito aqui mesmo? A palavra cateter. Então, isto daqui é a sílaba tônica. De vez em quando o CESP também cobra prosódia, que seria a pronúncia adequada da palavra. A palavra cateter não recebe acento gráfico por ser uma oxítona terminada em R. Verdadeiro esse item. O problema é que as pessoas insistem em falar o quê? Catéter. Meu filho, não existe catéter. Flávia, mas e aquele negócio médico? Pois é, esse mesmo que se chama cateter. E nunca foi catéter na vida. Mudou com a reforma? Não, não mudou. Sempre foi assim. A gente é que sempre falou errado mesmo. Igual a gente acaba falando ruim, quando na verdade o correto é o quê? Ruim. A gente às vezes fala filântropo, mas o certo é filantropo, misantropo. Então, eventualmente, nós cometemos na oralidade erros de prosódia, ou seja, pronunciamos inadequadamente a palavra. Então, nesse caso, cateter é uma oxítona, porque a última sílaba é tônica. Oxítonas terminadas em R não são acentuadas. Logo, o nosso item está correto, beleza? A palavra rubrica, a sílaba tônica é o bri, apresenta como forma variante. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, já está errado. Porque a única forma adequada de se escrever rubrica é sem acento. É uma palavra paroxítona terminada em A. E as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Então, a palavra rubrica apresenta como variante o vocábulo proparoxítono rúbrica. Rúbrica não é de Deus, gente, não existe. Só existe na nossa língua rubrica, pronúncia mais usual e aceita pela norma culta. Essa parte de pronúncia mais usual até que é verdadeira, porque a gente tem o hábito de falar rúbrica, só que ela não é aceita pela norma culta. Então, embora essa pronúncia seja usual, ela não é aceita pela norma culta. Então, a palavra rubrica apresenta como forma variante o vocábulo proparoxítono rúbrica. Isso é errado, não é de Deus. A única forma adequada de se pronunciar é rubrica. É uma palavra paroxítona terminada em A, e as paroxítonas terminadas em A, em função de regra, não são acentuadas, beleza? Então, isso daqui são alguns exercícios de acentuação gráfica para vocês se familiarizarem com esse conteúdo. E agora a gente pode basicamente dar uma resumida nas regras, dividido em dois grupos. Então, eu tenho as regras que eu vou chamar de regras gerais de acentuação. E as regras gerais, gente, prevalecem sobre os casos especiais. Então, eu tenho monossílabos tônicos. Quais são os monossílabos tônicos acentuados? Terminados em A, E, O, seguidos ou não o quê? De S. Eu tenho as palavras oxítonas. Até eu me familiarizar com essa canetinha de cá, minha letra vai ficar meio feia, tá, gente? Oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, mais em e EN, S. Eu tenho as paroxítonas. Paroxítonas, quais são acentuadas? L, N, R, X, I, US, ão, PS e ditongo. Lembrando que para o CESP, é bom quando a gente está direcionando para uma organizadora específica, lembrando que para o CESP, essas regras têm que ser vistas separadamente. Por quê? Porque, por exemplo, uma paroxítona terminada em ditongo, para o CESP não é a mesma regra de uma paroxítona terminada em R. Então, ele já colocou em prova, por exemplo, a palavra experiência, que é uma paroxítona terminada em ditongo, é acentuada com base na mesma regra de caráter e considerou esse item errado, porque caráter, no caso, é uma paroxítona terminada em R e experiência, uma paroxítona terminada em ditongo. Proparoxítonas todas são acentuadas. Bom, então quando eu penso nisso aqui,
Monossílabo tônico acentuado. Mês tem acento porque termina em E. Nu não tem acento porque é um monossílabo tônico terminado em U. A mesma regra que explica porque uma palavra tem, ela também explica porque outra não tem. Então, nu é um monossílabo tônico terminado em U, por isso não é acentuado. Dó, monossílabo tônico terminado em O. Paz não tem acento porque é um monossílabo tônico terminado em Z. Agora, se fosse paz, plural de pá, uma pá, duas o quê? Pás. Aí já haveria acento gráfico, né? Oxítonas acentuadas. Eu falo café, também, porém, paletó. Então, oxítonas acentuadas. E por acaso, por exemplo, não vou colocar acento em caju, porque é uma oxítona terminada o quê? Em U. Não vou colocar em acento em paracatu, oxítona terminada em U, né? Vou colocar em acento em você, por exemplo, oxítona terminada em E. Então, a mesma regra que explica por que uma tem é a regra capaz de explicar por que outra não tem. Porque se eu só acentuo as terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em e ens, se paracatu termina em U, não vai receber acento gráfico, né? No caso aqui das nossas palavras das paroxítonas, lembrar que aqui a gente está considerando conjuntos de regras separadamente, né? E isso a gente já sabe que o CESP separa, então para nós, mais ainda, a importância disso. Algumas organizadoras não separam, né? Mas o CESP ele já trabalhou esse item. Na última prova da PRF não, mas na penúltima você tem uma questão dessa para comprovar o que eu estou te falando, tá? Então, no caso aqui, se ele perguntasse se a palavra experiência é acentuada pela mesma regra de caráter, nós vamos dizer que não. Então, cada grupo aqui, ó, é separadamente, né? Então, imagine que aqui eu tivesse caráter, é a mesma regra de hífen. Lembrando que hífen no plural não apresenta acento gráfico, né? Júri, mesma regra de ônus. Imã, mesma regra de órgão. E bíceps. E o pessoal aí também tem que estar malhando o bíceps, né? O tríceps e qualquer outra coisa que o TAF também elimina muito. E aqui no caso de ditongo, o que a gente tem que pensar? Água, paroxítona terminada em ditongo. Aí eu posso colocar experiência, paroxítona terminada em ditongo. Lembrando que as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, aí só as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes também são chamadas de proparoxítonos, o quê? Eventuais. A gente pode aproveitar ainda nessa página e colocar isso aqui, ó. Eventuais ficou muito feio, vamos consertar. Então, a gente tem o seguinte, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são chamadas de proparoxítonas eventuais ou proparoxítonas acidentais, beleza? Então, vale a pena pensar nisso. Bom, proparoxítonas todas são acentuadas, então vamos começar com sílaba, ínterim, ínterim. Não existe interim. Interim é moço com 65 anos, enxuto, né? E tá cheio de homem interim por aí. Então não existe isso não, só no dialeto mineiro. A gente fala interim. Nesse interim, tipo nesse meio tempo, né? Posso ter aqui, por exemplo, matemática,
proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas sem exceção, beleza? Então essas são as regras gerais. Se uma palavra se enquadra na regra geral, obviamente ela nunca poderá ser explicada em função de uma regra especial. Então agora nós vamos nos ater às regras especiais. Regras gerais, retomando com vocês, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens, paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, US, AN, PS de tongo, sendo que para o CESP eu posso te garantir que ele toma essas regras separadamente. Logo, uma paroxítona terminada em ditongo nunca vai ser justificada pela mesma regra de uma paroxítona terminada em R ou de uma paroxítona terminada em N, tá? Proparoxítonas, todas são acentuadas. E as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes também são chamadas de proparoxítonas eventuais. Então vamos para as regras especiais agora de acentuação gráfica. Só que eu precisava de um outro branco. Ótimo. Então vamos para as regras especiais de acentuação gráfica. Então, regras especiais de acentuação gráfica, o que a gente vai ter? Hiatos tônicos, ditongos abertos e os nossos acentos diferenciais, igual a gente viu lá na questão, né? Hiatos tônicos. O que acontece com os hiatos tônicos? Somente as vogais I e U dos hiatos sozinhas ou seguidas de S. E essas vogais ainda tem que estar longe de NH. Então, eu acentuo as vogais I e U dos hiatos sozinhas ou seguidas de S e longe do dígrafo NH. Se eu tiver o dígrafo NH, não vai ser acentuado. Ó. Por exemplo, se eu pegar uma palavra tipo rainha, o I é tônico, mas como a sílaba seguinte é NH, nasaliza esse I e eu não vou colocar acento gráfico. Então, aqui não ocorre acento. Se eu pegar uma palavra tipo juiz, a gente já sabe que não vai ter acento, por quê? Porque o I está seguido de Z. Como o I está seguido de Z, não se aplica a nossa regra. Mas se eu pegar país, o I está seguido de S, e aí, como é sozinhas ou seguidas de S, ocorre acento gráfico. Juízes, tal como estava lá na nossa questão, o I é acentuado, né? Porque ele está sozinho na sílaba, e nesse caso vai receber acento gráfico, beleza? Se eu pegar uma palavra tipo saúde, haverá acento gráfico em decorrência da regra de hiato tônico. É a mesma regra que justifica, por exemplo, baú. Então, é uma regra especial porque baú, por exemplo, ó, é uma oxítona terminada em U. As oxítonas terminadas em U, tecnicamente, não deveriam receber acento, mas elas recebem em função de um caso especial, beleza? Porque há um hiato tônico sozinho na sílaba ou seguido de S, como aconteceu em país, está seguido de S. Se vier seguido de outra consoante, como aconteceu em juiz, ou se vier com sílaba seguinte com NH, o hiato não será o quê? Acentuado. Os ditongos abertos. Ditongos abertos mudaram com a reforma ortográfica, né? Antes, todos os ditongos abertos eram acentuados e agora a gente só acentua os ditongos abertos no fim da sílaba. Então, ditongos abertos em fim de sílaba. Como é que vai ser esse ditongo aberto em fim de sílaba, Flávia? Vai acontecer em palavras oxítonas e em
e em monossílabos tônicos. Então, enfim, de sílabas vai acontecer em palavras oxítonas e em monossílabos tônicos, beleza? Então, basicamente é isso que a gente vai ter. Vou colocar um em aqui só para ficar mais bonitinho. Então, em palavras oxítonas e em monossílabos tônicos. Bom, o que vai ser isso? Imagina o seguinte, antes eu tinha acento em uma palavra como ideia. Né? Antes tinha um acentinho no DEI aqui, agora não tem mais. Perdeu o acento com a reforma ortográfica. A divisão é essa mesmo. Ideia. Vou fazer bem bonitinho, porque depois você confunde. Ideia. Antes tinha acento, mas como ela é uma paroxítona, perdeu o acento. Herói manteve, ó. Heróico perdeu. Por que heróico perdeu? Porque é uma paroxítona. Então, as paroxítonas perderam, as oxítonas ou os monossílabos tônicos mantiveram. Céu, monossílabo tônico, né? Eu tenho véu, dói, monossílabos tônicos, ó, mantiveram o acento. Constrói, fazer dividido já. Manteve o acento porque é uma palavra oxítona. Então, o que aconteceu nesse caso? As palavras paroxítonas perderam o acento gráfico, beleza? O acento só se manteve nas palavras oxítonas e nos monossílabos o quê? Tônicos. Então, acento só se manteve nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Nas demais palavras, ele foi suprimido em função da reforma ortográfica. E o que eu tenho nos acentos diferenciais? Os acentos diferenciais, eles só se aplicam em algumas palavras da nossa língua. Então, basicamente, eu já falei com você, são 5 palavras, cabe na sua mão, lembra disso. Então, somente 5 palavras estão dentro dessa regra, cabe na sua mão. É o por, verbo, pôde, passado do verbo poder, tem, plural, vem, plural, e o acento de forma, que é facultativo. Então, esses são os únicos acentos diferenciais que a gente tem. Por verbo, para se diferenciar do por preposição, né? Pôde, para se diferenciar de pode, presente do mesmo verbo. Tem, singular. Vem, singular. E forma, substantivo, também, ou verbo, né? Então, o acento de forma, a gente fala que só precisa ser empregado se houver um contexto de ambiguidade. Então, nossas regras especiais de acentuação, elas só são aplicadas quando as regras gerais não dão conta da palavra. Ah, se a regra geral não der conta da palavra, nós vamos optar por aplicar uma regra especial. Então, a gente tem hiatos tônicos, I e U, desde que apareçam sozinhas ou seguidas de S. Então, as letras I e U sozinhas ou seguidas de S e longe do dígrafo NH. Se houver NH, nasaliza a sílaba anterior, não ocorre acento. Se houver outra consoante, não respeita a regra e, portanto, não haverá acento. Não deixa de ser hiato. Continua sendo hiato, só que não é um hiato acentuado, tá? País, por exemplo, já tem o I seguido de S, aí nessas condições o hiato é acentuado. Juízes, o I tá sozinho, saúde, o U tá sozinho, baú tá sozinho. Observe que os hiatos tônicos, eles vão acontecer em palavras oxítonas ou em palavras o quê? Paroxítonas, tanto faz, tá? Oxítona aqui no caso, paroxítona, paroxítona, oxítona. Se fosse numa proparoxítona, a regra seria geral. Acentuam-se todas as palavras o quê? Proparoxítonas. Ditongos abertos só no fim da sílaba.
Antes da reforma ortográfica, todos os ditongos abertos eram acentuados. Agora a gente só acentua os ditongos abertos das palavras oxítonas e dos monossílabos tônicos. Ou seja, palavras como ideia, assembleia, epopeia, heróico, perderam o acento gráfico em função da reforma. Acentos diferenciais são acentos muito específicos na nossa língua. A gente só usa o acento diferencial na situação de diferencial por verbo do por preposição, pode, uma forma de passado, do pode presente, o tem, que é uma forma de plural, do tem singular, o vem plural para diferenciar-se do vem singular, o forma, que tem um acento facultativo a ser empregado principalmente nas situações em que houver ambiguidade, beleza? Então essas são as regras especiais de acentuação gráfica e isso cobre esse conteúdo. Vimos itens, né, de acentuação gráfica na ótica do CESP e vimos também aqui o que pode ser cobrado em termos de teoria de acentuação gráfica. Lembrando que a ótica do CESP para esse conteúdo vai ser sempre a justificativa do acento gráfico. Por que foi acentuado? Raramente ele vai perguntar se a palavra tem ou não acento. Ele vai estar muito mais preocupado em te perguntar por que ela foi acentuada, beleza? Então, terminamos este bloco. Você já está habilitado para fazer questões de acentuação gráfica, beleza?